Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui começando mais uma campanha com vocês nessa madrugada. Foi muito poderoso aquilo que a gente sentiu Deus fazer nessa madrugada. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro Santo. Então hoje nós começamos mais uma campanha na madrugada, tá? Campanha de libertação, né? Muita gente passa mal nessas campanhas porque a libertação ela tá acontecendo, amém? Então é algo assim extremamente sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Deixa eu arrumar essa luzinha aqui. Aleluia! E gente, final de semana eu vou estar lá nos Estados Unidos, na nossa conferência Global Fire 2025, novembro. Vai ser um tempo extraordinário, vai ser um tempo poderoso. Estejam intercedendo por nós, que vamos estar lá ministrando, vamos estar derramando aquilo que Deus tem colocado, né, sobre nós. Vai ser um tempo de muito transbordo, amém? Shalom, shalom para você, que já está de pé logo cedo. Shalom, shalom, dia abençoado. Estamos no aeroporto indo para lá. Glória a Deus, Paula. Aleluia. Gente, segue os devocionais normal, segue tudo normal, tá? Vocês sabem. Segue tudo normal, os devocionais, segue a oração da madrugada normal. Amém? Só estejam orando por nós, que vamos estar lá ministrando, que vai ser um tempo estrondoso, vai ser um tempo sobrenatural. Aleluia! Estou muito feliz com aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Aleluia! Abra comigo em Ezequiel 15, hoje eu tenho uma palavra poderosa, hoje eu tenho uma palavra rema para o seu coração. Glória a Deus! Shalom, shalom, shalom para cada um de vocês. Amém? Vocês ficaram, né, emocionados ontem quando eu falei do jejum de Esther. Eu sei que vocês estão loucos para fazer o jejum de Esther. Talvez eu fale um pouquinho dele hoje. Quando nós vamos fazer o jejum de Esther? Em janeiro, tá? Nós vamos ligar o start em janeiro, certo? Dia 1º de janeiro nós vamos começar uma consagração. Aqueles que vão estar indo na conferência, aqueles que vão estar, né? É para todos, mas principalmente aqueles que vão estar indo na conferência, faz essa consagração, que é estar orando por isso, pedindo para Deus aumentar o seu odre, porque aquilo que nós vamos, dia 1º nós vamos começar a orar intencionalmente pela conferência, por aquilo que Deus vai fazer, para Deus abrir uma dimensão da glória dele, né? Então, queridos, a gente vai estar em famílias, né? Você não tem noção do que o Senhor já está fazendo através dessa campanha. Você não tem noção, tá? Eu vou estar lá com toda a minha família para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E eu quero profetizar que você também vai estar lá com toda a sua família no nome e no Senhor Jesus. Você vai viver essa experiência sobrenatural. Aleluia! Vai ser um tempo de muito transbordo. Vai ser um tempo de muito avivamento. Vai ser um tempo aonde, né, a palavra estrondoso vai ficar pequena. Aleluia, glória a Deus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Em janeiro nós vamos abrir as inscrições avulsas, né, amor? Em janeiro nós vamos abrir, porque assim, hoje a inscrição da conferência é com a hospedagem e alimentação, né? Mas provavelmente até janeiro já acabou a hospedagem. Aí a gente vai abrir a avulsa para quem quiser comprar. Aí você tem que ir e arrumar para dormir em algum local, né? Por exemplo, provavelmente você vai ter que arrumar um hotel no Sumaré ou perto, né, amor? A gente está alinhando isso, essa questão, né? O pessoal que quer comprar ali uma acomodação privada, né? Isso. Ali nos hotéis da região. Amém. A gente vai estar passando essas informações também, provavelmente em janeiro também. Amém. Então, aposto que você já está vendo algum hotel aí para ficar mais em conta, para dar de dica para vocês. Amém? Será que pode acampar? Gente, eu acredito que não, né? Acredito que não. A gente vai ver, mas a gente acredita que não pode, tá?
Agora tem que ver, né? Como é que vai ser, né? O apóstolo vai ver. Porque na verdade a gente usa, né? A área de camping. A gente usa a área de camping para fazer a oração da madrugada, entendeu? E eu acho que eles mesmos lá da estância não permitem, né, amor? Eles não permitem armarias, barracas, em eles não ali é um condomínio, né? Ali é um condomínio, acho que eles não permitem. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Vamos começar, gente? Ezequiel 15, abra comigo, aleluia. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, nós te glorificamos, nós te exaltamos por mais uma madrugada, onde hoje nós começamos uma campanha poderosa de libertação. Obrigada, Jesus, por toda a libertação, pela tua unção que despedaça todo jugo. Obrigada, Jesus, porque é o Senhor que opera todas as coisas através do doce e amoroso Espírito Santo. Eu me submeto ao governo do Espírito Santo e eu me coloco aqui nesse devocional como um instrumento do Senhor para ser usada, para liberar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar através do nosso devocional. Hoje, Pai, nós vamos ler Ezequiel 15, fala conosco através dessa palavra. Me usa, Pai, de forma cirúrgica, que não seja, Pai, o meu coração, mas seja o coração do Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Me coloque aqui como uma voz profética. Pai, no nome de Jesus, nós te glorificamos por mais uma manhã. Abençoe cada pessoa que está conosco na madrugada, que está conosco nos devocionais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, estou muito feliz, tá? Com tudo que o Senhor Jesus está fazendo nessas madrugadas. É estrondoso. O ano que vem nós vamos viver ainda coisas mais sobrenaturais, mais intensas. Então isso aí é Jesus purinho, é o Espírito Santo se movendo, amém? Eu quero te provocar para você ser amigo e amiga do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um docinho, ele é lindo. Seja amigo e amiga do Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo, chame o Espírito Santo, converse com o Espírito Santo, mergulhe no Espírito Santo, né? Porque aí você vai ver a manifestação do sobrenatural. Se você tem Bíblia, abra comigo em Ezequiel 15. Ezequiel 15 é bem titiquinho, é bem pequenininho. Amém? Glória a Deus. Tá? Recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, como comparar uma videira com uma árvore? Acaso a madeira da videira é útil como a da árvore? Pode ser usada para fazer objetos, como ganchos, para pendurar vasilhas e panelas? Não, ela serve apenas de lenha. Mesmo assim, queima depressa demais. Então, presta atenção. Aqui, Ezequiel está recebendo uma mensagem do Senhor, certo? E olha só o que ele está dizendo. Filho do homem, como comparar uma videira com uma árvore, né? Uma videira, não sei se você sabe, é aquela que vai se ramificando, assim como um parreiral de uva, é o parreiral de uva, né? Algum de vocês não conhece, né, o pé de uva como videira. Então, Deus está trazendo aqui. Acaso a madeira da videira é útil como a da árvore? Pode ser usada para fazer objetos, como ganchos, para pendurar vasilhas e panelas? Não. Ela serve apenas como lenha, mesmo assim queima depressa demais. As videiras são inúteis, tanto antes como depois de serem lançadas no fogo. Assim diz o Senhor soberano, os habitantes de Jerusalém. Então, olha só, Deus vai usar uma analogia para falar de Jerusalém como uma videira inútil, certo? Então, assim diz o Senhor soberano. Os habitantes de Jerusalém são como videiras que crescem no meio de árvores no bosque, porque são inúteis. Eu os lancei no fogo para serem queimados, e se escaparem de um fogo, providenciarei outro para consumir. Então Deus está muito irado com Jerusalém. Quando eu me voltar contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Deixarei a terra desolada, pois o meu povo foi infiel a mim. Eu, o Senhor soberano, falei. Então o Senhor está comparando, tá? Jerusalém com a madeira da videira, tá? Então o Senhor está falando, olha, a madeira da videira, que é uma madeira fininha, né?
são galhos finos, queima muito rápido, né? Está comparando com a madeira de uma árvore. Então, Deus está chamando de Jerusalém, né, de inútil, afirmando que ela não serve para construir nada, tá? Então, Deus não pode construir algo consolidado no meio de um povo rebelde. Deus não pode construir algo consolidado no meio de um povo idólatra. Deus não pode, queridos, construir algo, né, para gerar frutos no meio de um povo que não foi ainda tratado, que não foi curado. Então, videira, tá? A videira, ela representa a vida do cristão, mas a videira, ela precisa dar fruto. E a videira precisa estar no lugar certo. Uma videira lançada na floresta, ela não vai gerar o fruto na expectativa que ela teria que gerar se ela estivesse num parreiral de uvas. Amém? Então Deus está aqui chamando Jerusalém de videira inútil, tá? Aqui Deus está falando que vai queimar, certo? E vai tornar ainda mais sem valor. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui através dessa palavra. A nossa vida espiritual, ela sempre vai ser medida pelo tipo de fruto que você está dando. Então o tipo de árvore que você é, condiz no fruto que você está dando como resultado. Qual que é o fruto que você dá? Qual que é o fruto, né, que você tem produzido? O fruto fala da qualidade da árvore, certo? Então aqui, Deus está falando de um povo, né, que vai ter um destino, né, ruim, porque é um povo rebelde. Então o Senhor está declarando que Jerusalém será entregue ao fogo, assim como a madeira da videira, sem valor, né? Vai queimar muito rápido. Então, nós precisamos entender que nós só vamos ter valor, tá, na nossa jornada cristã, uma vez que nós permitimos que a unção do Senhor, a presença de Jesus, primeiro ela tem que nos transformar, depois ela tem que produzir fruto dentro de nós. Mas tem muita gente que quer produzir fruto sem permitir que a unção que despedaça o jugo venha tratar. Então nós temos várias áreas dentro de nós que precisa ser tratada. Uma delas é o caráter. O caráter é quem você é, sua personalidade, seus princípios e valores, como cidadão, como cristão, como você vê a vida, como você encara a vida, como você reage diante de circunstâncias. Então isso aí vai condizer muito do seu caráter. Então Deus, Ele precisa tratar nosso caráter. Ele também precisa tratar a nossa área emocional, que muitos de nós têm um caráter tortuoso quando vem para Cristo. Não são todos. Tem muita gente que tem caráter bom e vem para Cristo, e aí precisa ser liberto somente dos pecados. Mas tem gente que tem um caráter muito deturpado, deformado, por quê? É uma pessoa muito sofrida, muito ferida, né? Uma pessoa que viveu debaixo de uma cultura onde não tinha princípios e valores adequados. Então eu quero que você entenda que o primeiro start para que Deus possa fazer com que uma pessoa, né, um povo, uma igreja, né, venha gerar fruto, é primeiro essa igreja, esse povo, essas pessoas se permitirem ser transformadas, tá? Tem gente que acha que avivamento é cair na unção, é tremer. Queridos, avivamento não é isso. Isso é manifestações da presença do Espírito Santo num lugar condensado da glória de Deus. O que é avivamento? Avivamento é quando você para de fazer as coisas naturais, né, até mesmo lícitas, para buscar a Deus. É quando você se torna um templo de Deus dentro da sua casa. Avivamento, queridos, é quando você tem a necessidade de dar um culto para o Senhor todos os dias. E você vive um avivamento pessoal dentro de casa. Você vive isso. Então, eu quero que você entenda que avivamento não é tremer, não é cair. Queridos, esse negócio, essas manifestações, né, sem uma transformação de caráter, sem uma transformação de alma, não é avivamento. Então eu quero que você entenda, você pode até viver uma experiência dessa numa das nossas conferências, mas avivamento é o que nós vivemos todos os dias, no ordinário. E o que é? Esse negócio de você levantar na madrugada, esse negócio de você estar aqui 4h12 da manhã, esse negócio de você estar devorando a Bíblia, você viu um curso, né, você fez e você viu ali, tem uma conferência, você está louco para ir, você quer aprender, você está com fome. Então isso é avivamento. Avivamento é a fome que Deus coloca em você dele e o Espírito Santo transformando você através desse alimento, dessa disciplina espiritual. Então eu quero que você entenda que avivamento é quando você permite Deus trabalhar dentro de você.
E aí você agora já não é uma pessoa que fica, né, que tem, por exemplo, tem pessoas que para buscar Deus, ela precisa, deixa eu só voltar aqui, tem pessoas que para buscar Deus, ela precisa estar todo o tempo na igreja. Ela só abre a Bíblia na igreja quando o pastor pede. Mas avivamento, você tem necessidade de abrir a Bíblia. E ninguém precisa pedir para você. Porque o Espírito Santo, que está tão forte governando o teu espírito, ele fala, fulano, vai abrir a Bíblia. Fulano, vai orar. Amém? Ontem, né, chegou a tarde, o Espírito Santo falou, vai pro quarto, quero falar contigo. Né? Entra no manto. Né? Então eu sei que, às vezes, Deus, ele nos chama em hora extraordinárias, porque a gente tem hora para falar com Deus, que a gente faz o nosso devocional, né? Eu tenho o meu momento que depois aqui da live eu faço meu devocional, eu vou fazer minha oração, eu vou fazer meu tempo com Deus. Mas no final da tarde, Deus falou assim, vai pro teu quarto, eu preciso falar contigo. Eu preciso dizer algo para você. E aí Deus, ele, né? E aí eu sabia que eu precisava ligar os louvores, né? Que mais toca no meu espírito, porque eu sabia que Deus queria entrar no profético comigo, falar comigo de forma sobrenatural, tá? Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas vezes a gente tem essa confusão do que é avivamento. Então, avivamento, queridos, ele tem que preceder de transformação. Então, o Evangelho de Cristo, a partir do momento que ele começa a transformar uma pessoa, é avivamento, tá? Só que o avivamento, ele fica tão forte no avivamento pessoal, que Deus transborda tanto numa pessoa, no avivamento pessoal, que ele acaba transformando num avivamento coletivo, tá? Então, eu quero agora, tá? Falar para vocês, eu preparei uma palavra, amanhã nós vamos ler o 16, tá bom? Quero que aqui, eu trouxe uma palavra poderosa para vocês, tá? Eu vou falar hoje sobre a engrenagem da libertação, certo? E a engrenagem da libertação é uma das ferramentas que tem que acontecer para você viver esse avivamento, para você viver esse sobrenatural. Tem gente que não consegue viver o sobrenatural porque está amarrado, está ainda em cativeiros espirituais. Então, como nós começamos agora uma campanha de libertação, eu quero trazer para você agora uma passagem primeiro, tá? Então, quem puder comigo, vai lá em Lucas, tá? Abra comigo em Lucas. Aleluia. Vai lá no Novo Testamento. Lucas é o terceiro livro, certo? Do Novo Testamento. Terceiro evangelho. Vai comigo agora em Lucas 13. Aleluia. Lucas 13. Glória a Deus. Vai comigo em Lucas 13, verso de número 10. Lucas, capítulo 13, verso de número 10. Coloca aí, isso. Amor, coloca aí. Lucas 13, verso de número 10, para o pessoal pegar. Lucas 13, verso de número 10. Todos acharam? Aleluia, glória a Deus. Lucas 13, verso de número 10. Glória ao Senhor Jesus. Tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá? Lucas 13, verso de número 10. Ai, abri foi Marcos. Lucas 13, verso de número 10. Glória a Jesus. Lucas 13, verso de número 10. Então vamos ler? Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Então aqui a gente está vendo que tem uma mulher que está doente por causa de um espírito impuro, um demônio. Andava encurvada havia 18 anos. Então tem 18 anos que tem um demônio alojado no corpo físico dela, tá? Demônios podem se acoplar ao corpo físico, à mente, tá? Domínio da mente, alma, sala das emoções, certo? Então, e não conseguia endireitar. Ao vê-la, Jesus chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga, indignado porque Jesus tinha curado no sábado, há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão: venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo ou levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Olha o que Jesus está falando lá para os religiosos.
Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Amém? Então, aqui nós estamos vendo uma mulher que está enferma, tá? Ela está enferma, ela é encurvada por causa que tinha um demônio que estava, tocando no seu físico e fazendo-se ela escrava de uma posição muito difícil, tá? Então eu preciso agora trazer aqui para você a engrenagem da libertação. Ela provoca o avivamento. Então muitas pessoas querem viver o avivamento, mas não querem se submeter a processos. E processos são necessários, porque quanto mais no fogo você passa, mais um ministério consolidado você terá, mais intacto você estará na presença de Deus, mais fiel você será, mais firme, com alicerces lançados na rocha que é Cristo você terá. Amém? Então, eu preciso dizer uma coisa para você, e aqui você nunca mais vai esquecer. Expulsar um demônio não é toda a libertação, é o começo de uma libertação. Então nós estamos na madrugada, nós expulsamos demônios, nós fechamos as ilegalidades, isso é 30%, amém? E eu preciso dizer para você que só eu expulsar um demônio da sua vida não é garantia que ele não vai voltar, amém? Eu quero que você entenda isso. Eu expulsar um demônio da sua vida não é garantia que ele não vai voltar. Agora, a garantia que ele não vai voltar é o posicionamento dessa pessoa após esse processo de libertação. Amém? Então, existem vários processos de libertação. Por imposição de mãos, por a pessoa, as escamas cair dos olhos e ela decidir, não pecar mais. E por ela não pecar mais, ela não alimenta mais aquele demônio. Porque todo demônio precisa de alimento. O demônio, ou ele precisa, no caso dessa mulher, ela encurvada, provavelmente ela sentia dor, ela murmurava, ela reclamava. Então, o demônio ele precisa estar no local, ou por sangue, ou por alguma consagração, ele precisa estar por algum vínculo e ele tem que se alimentar desse vínculo. A partir do momento que você não dá mais comida para o demônio, e a comida é isso, queridos. É o palavrão, é a murmuração, é o pecado. Quando você não dá mais, ele não pode ficar. Então ele acaba saindo porque ele não tem mais legalidade, ele não tem mais um direito legal de ficar ali naquela pessoa. Então, na madrugada agora, essas próximas madrugadas, toda madrugada nós vamos estar expulsando os demônios, tá? Então eu quero que você entenda. A libertação não é a garantia que essa pessoa não vai mais ficar possuída ou não vai mais. Não. A libertação é o começo. É o primeiro passo, certo? Então, a libertação, ou seja, expulsar um demônio, não é um ato isolado que tá tudo certo e isso define, essa pessoa tá bem, ela nunca mais... Não é assim, tá? Então, o primeiro passo, sim, é nós expulsarmos o demônio, uma vez que a gente vai fazer a libertação igual a gente está fazendo na madrugada agora. Ou você mesmo pode falar, eu renuncio agora. Você precisa parar de pecar e falar assim, eu renuncio. Todo demônio do vício, eu renuncio. Todo demônio da perversidade sexual. Você tem que falar que renuncia, que não aceita, que corta o laço, tá? Amém? Então, primeiro a gente expulsa, isso é 30%. A gente expulsa, a gente aplica o sangue de Jesus, fecha as legalidades. Só que agora, em contrapartida, existe o quê? O passo número 2. Então, o primeiro passo é o quê? Expulsar, a libertação. Então, o que a libertação vai proporcionar para essa pessoa, para a jornada dela ficar mais fácil? Nós estamos arrancando a voz e a força de influência que essa pessoa sofria, ela era oprimida para pecar, porque o diabo estava ali, o diabo ficava, vai, peca. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você entender. Vamos supor que você já bebeu muito, foi para balada, foi para festa, fornicava, fazia coisa errada. E aquilo te enchia de uma certa forma, você conseguia beber demais, fazer, e você ficava feliz, parece que você ficava pleno daquilo. Só que aí você se converteu, aceitou Jesus, os demônios, que provavelmente se alimentavam daquilo, foram enfraquecidos porque você parou de pecar, passou um tempo congregando, só que depois você caiu de novo. Só que quando você caiu, aí você voltou lá para aquela prática. Quando você voltou para aquela prática, você não conseguiu mais beber do jeito que você bebia.
Você não conseguiu, talvez, prostituir do jeito que você prostituía. Você falou, mas o que aconteceu? Parece que antes isso aqui tinha tanto sabor, agora não tem mais. E o que acontece geralmente nesse intervalo? Os demônios que antes estavam em você, provavelmente não voltou todos. Pode ter ainda algo, pode ser que você começou a ser influenciado, talvez eles ainda não entraram, ou os que tem ainda são muito poucos, né? Eu lembro que eu fiz com meu irmão, né? Falei para ele, ele queria um carro lá, e eu falei, olha, vamos fazer, aproveitei, né? Falei, vamos fazer aqui, João. Ele queria um carro, menina. Aí na primeira que ele fez uma oferta de dinheiro. Aí eu falei assim, aí ele falou, mano, agora eu quero comprar meu carro. Quanto que eu tenho que ofertar? Porque aí ele tinha lançado uma oferta e Deus tinha feito para ele. Eu falei, esse menino tá achando que tudo é dinheiro, dá dinheiro. Eu falei, não, eu preciso ir mais além. Eu falei, Espírito Santo, o que esse menino pode renunciar? E ele no mundo, tá, queridos? Eu falei, João, mais que dinheiro é você ficar 40 dias sem beber. Aí isso é mais que dinheiro. Isso aí é muito mais que dinheiro. Isso aí você não tem noção. Isso aí você vai mover o mundo espiritual. Isso aí o carro já é seu. Eu precisava também, né, gente? Usar a minha astúcia de libertadora. 40 dias sem beber, e tava bebendo muito. Tá, então vamos lá, João. Vamos aqui fazer oração. Peguei a mão dele, falei, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos nas cortes celestiais agora, com o João, nós vamos agora assinar agora. Ele quer esse carro, Senhor, nós apresentamos, vamos assinar agora, né? O documento do carro dele nas regiões celestiais nós já tomamos. E em prol disso, Senhor Deus, para movimentar o reino de Deus, eu quero apresentar aqui, ó, o João vai ficar 40 dias sem beber. Ponto. E aí o que aconteceu com o João, gente? O João ficou 40 dias, só que no dia 38 ou 39 era casamento da minha prima. E até uma festona, e bebida, e não sei o quê. E aí o João já começou a ficar atormentado, porque ele falou, mano, mas vai ter casamento da prima, e como que eu não vou beber no casamento da prima? Eu falei, João, se você beber, e mais ou menos o dia do casamento era o dia 38 ou o dia 37, era mais ou menos isso. Eu falei, João, o que acontece? Se você beber, você quebra a consagração que você fez, tá? E aí o que vai acontecer? Você vai ter que terminar os 40 dias que você fez mal feito e vai ter que começar outros 40 dias. Aí você pensa que não, eu comecei a orar para ele poder beber no casamento da minha prima, para ele poder ficar mais 40 dias sem beber. Porque eu sabia que o demônio que sugava ele, que fazia ele beber, já tinha picado a mula, já tinha vazado. E eu sabia que se ele bebesse um dia, não ia ter o efeito que tinha quando ele bebia. Ele não ia conseguir beber. Por quê? Não deu tempo do demônio voltar. E ele ia beber um dia, ele ia ter que voltar no outro dia para a consagração dele. E eu comecei já. Falei, João, é o seguinte, não tem problema você beber, só que aí você tem que terminar os 40 dias e fazer mais 40. E dito e feito. No casamento, ele falou, eu vou beber e tal. E ele ficou para baixo porque ele não sentiu. Porque quando ele bebia, ele sentia aquele negócio louco. Ele não sentiu nada. Porque os demônios não estavam mais ali. O demônio tinha saído. Ele falou, mano, tô arrependido. Bebi. Senti nada. Não sei, mano, deu uma coisa. Falei, pois é, João, agora você tem que terminar os 40 dias e tem que fazer mais 40 dias. Então, por que eu tô contando isso pra você? E aí eu consegui, né, amor, fazer o João ficar um bom tempo sem beber, tá? Depois ele decidiu que não ia beber mais. Né? Ele ficou um bom tempo sem beber. Aí ele não conseguia beber, porque os demônios que estavam ali se alimentando do vício dele, picaram a mula. Então, por que eu tô contando isso pra você? Porque quando a gente deixa de pecar, os demônios saem. Então, a primeira parte é a libertação. E a libertação é só o primeiro passo. Depois, o segundo passo, queridos, chama tomar a cruz. E o que é tomar a cruz? É a renúncia diária. Não tem como eu passar por um processo de libertação e continuar a minha vida normal, secular, fazendo tudo o que eu fazia. Logo, os demônios que saíram vão voltar. E eles não só vão voltar, como cada um deles que saíram vão trazer 7 da mesma origem que eles, só que agora o estado dessa pessoa vai passar a ser pior do que era antes. Então, o segundo passo é tomar a cruz. Então, quando eu passo pelo primeiro processo de libertação, eu preciso tomar minha cruz. E tomar minha cruz eu preciso não só agora continuar sem pecar, mas eu preciso, queridos, renunciar todo dia
à tentação. Eu preciso falar não para as brechas que querem ser abertas. Eu preciso falar não para os vícios que querem voltar. Eu preciso falar não para os relacionamentos tóxicos que querem me manipular novamente. Eu preciso renunciar a todo o ambiente que alimentava os cativeiros espirituais. Eu preciso renunciar a todo comportamento que abria a legalidade. Então eu preciso tomar minha cruz, e tomar a cruz eu preciso morrer para as práticas que desagradam o Espírito Santo todos os dias. E tomar a cruz, queridos, é isso. Tomar a cruz é o que? Eu preciso morrer para aquilo que me mata. Eu preciso morrer para o pecado, eu preciso morrer para a mentira, eu preciso morrer para a minha vaidade, eu preciso morrer para as coisas da minha carne que fazem com que eu venha a ficar torta todos os dias. Amém? Abra comigo agora em Lucas, capítulo 9, verso de número 23. Lucas, capítulo 9, verso de número 23. Aleluia. Por isso que você aceitou Jesus e não conseguiu viver esse avivamento naquela época. Porque você aceitou Jesus, parou de pecar, os demônios saíram, mas você talvez não tomou a cruz. Você não seguiu Jesus. Lucas 9, acharam? Verso de número 23. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Você precisa negar os desejos carnais da sua alma e da sua carne. A nossa alma é o chefe de comando do pecado. Ela potencializa o desejo do pecado, ela fomenta o desejo do pecado e o corpo opera. Por exemplo, o nosso corpo está com desejo sexual, a nossa alma tem desejo sexual, o seu corpo usa os órgãos genitais, os olhos, até a mente, para fomentar e saciar esse desejo sexual de alguma forma. A sua alma tem um desejo de fumar um cigarro, o seu corpo usa as mãos, pega um cigarro, acende e usa os pulmões para fomentar. Então, a alma e o corpo, elas andam em concordância para pecar. Então, a partir do momento que eu aceitei Jesus ou passei por um processo de libertação, eu preciso me tornar seguidor de Jesus e eu preciso começar a negar a mim mesmo. Por isso, queridos, que você está vivendo um avivamento extraordinário, porque o jejum é uma ferramenta poderosa que te ajuda a falar não para o pecado e a negar, negar a si mesmo todo dia. Tome diariamente a sua cruz e siga. O que é tomar diariamente a sua cruz? É morrer todo dia para o pecado. É morrer todo dia. Às vezes você quer revidar aqui, você quer agir assim. Aí o Espírito Santo fala: transborda o amor. Age diferente. Age como eu agiria. Amém? Então, tomar, no grego, tomar a cruz, tá? Ali na Grécia, aquele tempo, tomar a cruz diariamente significava morrer todos os dias, tá? Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. E quando nós começamos a jejuar e ter uma vida renunciada, nós começamos a renunciar, nós começamos a perder, parece que a nossa vida, parece que tudo aquilo que antes fomentava, dava plenitude para a nossa alma, agora parece que não tem mais esse poder de nos satisfazer, esse poder de nos completar. Parece que agora o nosso complemento está nas coisas espirituais, e de fato está, porque a partir do momento que Jesus, ele passa a governar a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo, é o nosso espírito que assume a voz do governo, e agora a nossa alma ela já não dita mais as regras. Quem dita a regra é o seu espírito, que tem sede de Deus, porque é um pedaço de Deus dentro de você. Amém? Então, o que é tomar a cruz? Renúncia diária. Você quer xingar, aí você renuncia o xingamento, porque você sabe que aquilo ali não é a vontade de Deus. Então, você renuncia a abrir a porta para o pecado. Ali, às vezes, você está querendo voltar para a prática sexual, mas você fala: não, eu vou vencer isso aqui. Não, eu não quero mais voltar para aquele local. Então, o primeiro passo, eu quero que você entenda, é se libertar. Muitos são libertos ao aceitar Jesus e parar de pecar. Então, esse é um tipo de libertação, chama autolibertação. Muitos são libertos através da imposição de mão, expulsão de demônios, a oração que nós estamos fazendo na madrugada. Segundo passo, tome a sua cruz, renúncia diária, fala não para o pecado. Agora, o terceiro passo, eu preciso seguir Jesus. E seguir Jesus, não dá para seguir Jesus
Não dá para seguir Jesus numa vida natural. Não dá para mim falar, eu sigo Jesus vendo Netflix todo dia, numa roda de conversa fiada todo dia, indo na igreja uma vez por semana, e levando uma vida natural, muito natural, sem praticar nada espiritual, e na igreja uma vez por semana ali eu abro a Bíblia, eu canto um louvorzinho, eu dou uma choradinha. Não dá para seguir Jesus desse jeito. Não dá. Para você seguir Jesus e ele causar um impacto estrondoso dentro de você, você precisa se tornar uma igreja viva que todos os dias é visitada pela glória de Deus através da influência do Espírito Santo. Então, para mim seguir Jesus, eu preciso andar na palavra, devorar a palavra, me alimentar da palavra. Essa que você está lendo aqui hoje. Para mim seguir Jesus, eu preciso estabelecer uma vida de oração. A gente ora todo dia na madrugada. Mas não só essa oração da madrugada. Você precisa ter seu devocional, você e Jesus. E tem horas como ontem, o Espírito Santo, ele me levou para o quarto, ele falou, quero falar contigo. E eu fui ali. Então, tem horas que o Espírito Santo, ele te leva. Então, nós precisamos estabelecer uma vida de oração. Nós precisamos criar uma disciplina espiritual onde a gente tem um diário com Deus. Ou, igual, hoje aqui você está numa disciplina, talvez diária, que você está já há anos comigo aqui, 4:12. De ler a palavra, escutar uma palavra. E o que é criar disciplina espiritual? Por exemplo, eu, queridos, vou tomar banho, eu ponho uma pregação. Eu vou lavar uma louça, eu preciso assistir uma pregação. Né? Então, eu faço esse tipo de coisa, porque são disciplinas espirituais que eu coloco para não andar distraída. Eu preciso construir uma vida, um estilo de vida com oração e com jejum. E o jejum, ele vai me ajudar, tá, a me manter liberta. Porque o jejum, ele limpa tudo dentro de você. O jejum, ele clarifica o que está errado. Ele traz, porque o jejum, ele expande seu odre. O jejum faz com que escamas dos seus olhos caiam. O jejum traz confronto e o Espírito Santo começa a trazer para você. Então, o jejum te torna sensível e vulnerável à voz de comando do Espírito Santo. Então, muita gente acha que o jejum é para que Deus faça aí. Não, queridos, o jejum eleva o seu nível de fé. Porque quanto mais espiritual, mais alimento espiritual, mais separado, igual a Nani colocou aqui, mais kadosh você é, mais da glória de Deus, mais influência do Espírito Santo você terá dentro de você. Então, nós precisamos, além de permanecer na palavra, estabelecer uma vida de oração, criar uma disciplina espiritual com jejum, tá? Nós precisamos andar em santidade. E não adianta falar que segue Jesus e fornica. Não adianta falar, eu sou cheia de Jesus e mente. E pratica pecado. E faz o joguinho do tigre, do tigrinho. E tá nisso, e tá naquilo, e tá naquilo outro. E é pedra de tropeço por irmão. E vai na igreja, se torna lá o espírito de Acabe, de Jezebel. Fala mal, não se submete. Gente, o que eu vou pregar nos Estados Unidos é muito poderoso. Eu estava fazendo a minha palavra e o que eu vou pregar na conferência lá. E eu quero que você entenda. Todos nós podemos ter autoridade no nome de Jesus, mas a autoridade absoluta somente para quem se submete. Submissão é uma chave no reino de Deus. Para você exercer a plenitude do poder e da glória. Tem gente que até vai exercer uma certa autoridade e influência através do nome de Jesus, mas ela vai ser limitada. Agora, se essa pessoa ela é submissa a Deus, a sua liderança, ao seu pai, a sua mãe espiritual, eu não sei quem é seu pastor, mas o seu pai e sua mãe, eu quero que você entenda que submissão é se submeter a alguém que tem mais autoridade que você. Se você não consegue se submeter, você não consegue exercer a autoridade. Então, uma das chaves para viver a autoridade absoluta através do nome de Jesus é aprender a se submeter. E a primeira submissão que a gente vai aprender no reino, tá? Ela começa a se submeter a Cristo. Então, quando eu estou seguindo Jesus, eu não estou seguindo Jesus na frente dele, eu estou seguindo Jesus atrás dele, caminhando um passo atrás dele. Ele vai à frente, mostrando o caminho, e eu vou atrás me submetendo à sua vontade. Eu vou me submetendo ao Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que está dentro de mim. Então eu preciso me submeter ao governo do Espírito Santo. E se eu não me submeto ao governo, e querido, você sabe quem que impede as pessoas hoje?
nós estamos entrando no maior estágio para viver o maior avivamento da história. Muita gente sendo ativada, mas muita gente sendo ativada muito rápido e querendo viver só o fogo, o avivamento, e não permitindo a moldagem do caráter, não permitindo, né, não vivendo os processos. Eu quero que você entenda, se você não se submete, se você não sabe se submeter ao processo, se você não se submete a um processo de cura, o seu chamado, Deus pode até te usar, mas vai ser limitado. Amém? Então, o que é seguir Jesus? Se submeter a Ele. Então, seguir Jesus eu me tornei uma discípula de Cristo, eu sou serva do Senhor Jesus, eu não caminho na frente de Jesus. Não sou eu que dito as regras, é Ele que vai à frente de mim, mostrando o caminho, e o Espírito dele, que é o Espírito Santo, que está hoje aqui sobre a terra, é quem me dá a instrução se é para a direita ou para a esquerda, se eu paro, se eu fico, se eu tenho que viver agora um processo de libertação, um processo de cura, um processo disso, um processo daquilo, tá? Então, seguir Jesus, queridos, é se submeter, mas além de se submeter, é permanecer na palavra, se alimentar. Então, se eu só falo que sigo Jesus, mas eu não me submeto a Ele, eu não me submeto ao governo do Espírito Santo, e eu não pratico as disciplinas espirituais que vão ajudar o meu espírito transbordar para minha alma ser transformada de glória em glória. Eu preciso que você entenda que quanto mais de Deus eu coloco dentro de mim, o meu espírito transborda. Uma vez que o meu espírito transborda, o reino da minha alma, que sou o meu eu pensante, o meu eu querer, o meu eu vontade, ele é impactado por essa glória que transborda no Espírito. Então, se eu não estiver inundada por um grande nível de glória de Deus, a minha alma não é transformada. A Bíblia vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. E existem níveis de glória. Todo dia a gente vive um nível de glória no devocional. Mas tem dia que você está ali no Charamanaias, no uou, né? Aí de repente cai uma glória e você se perde naquela unção. Aquele dia o seu espírito ele foi transbordado da glória de Deus. E a sua alma foi tocada. O seu corpo foi tocado. Então nós precisamos, tá? Precisamos de viver um transbordo de Deus todos os dias no Espírito. Porque se nós não vivemos esse transbordo, a nossa alma não é tratada. Por isso que você vai ver muito cristão dentro da igreja, 20, 30 anos, tá ali, busca Deus, sente a presença de Deus. Mas ele não transborda na glória de Deus porque o odre dele muitas vezes está pequeno demais. E essa pessoa ela não se esforça em expandir o seu odre para receber da glória de Deus. E o que é isso? Ela não lê a Bíblia, ela não jejua, ela não tem uma dinâmica, ela não tem uma constância espiritual todos os dias. Então logo ela vai ficar 20 anos dentro da igreja sem ser transformada. 20 anos só indo por religiosidade. Aí chega um irmãozinho ali, e ele era um drogado do mundo, uma prostituta. Aí, em 3 meses, essa pessoa vive a maior transformação de toda a congregação, porque essa pessoa se submeteu ao processo de libertação e ela tomou a cruz de entender que ela precisa renunciar ao pecado, morrer para suas práticas todo dia. E ela, além disso, seguiu Jesus, começou a jejuar, começou a orar, começou a ler a Bíblia. Aí foi batizado com o Espírito Santo, aí agora está pregando, está orando. E aí o povo de 20, 30 anos da igreja fala, mas eu não entendo. Por que o profeta vem e falou com o irmãozinho de 3 meses, eu estou aqui há 20 anos, nunca um profeta levantou. Mas você sabe por que o profeta talvez nunca falou com uma pessoa que está lá 20, 30 anos? Porque essa pessoa nunca chamou a atenção de Deus no secreto. Um dia Deus falou para mim que ele só fala com quem chama a sua atenção. A não ser que ele a vinha exortar e corrigir. Mas Deus, quando fala com alguém, é porque essas pessoas chamam a atenção. Chama a atenção como? No secreto, buscando, tá? Então seguir Jesus é fechar a porta do pecado. Seguir Jesus é se alimentar da presença, se alimentar da palavra, se alimentar de louvores. Amém? Então não adianta você falar que segue Jesus, mas você tá aí todo dia. Só senta com gente tóxica. Só fala de famoso. Só isso, e fofoca, e ladainha, e não sei o quê. Que edificação tem isso na sua alma? Que edificação tem isso no seu espírito? Que edificação tem isso na sua mente? Queridos, seguir Jesus é um estilo de vida. E aí tem gente que acha que vai na igreja todo domingo e tá tudo certo, tem a salvação. A porta é estreita, são poucos que vão passar por ela. E eu prefiro agir como se a porta fosse muito estreita, para não correr o risco. Porque quem vive o evangelho da porta larga
vai achar que está tudo bem ir na igreja uma vez por semana e ter aceitado Jesus de boca, mas Jesus não. A gente não percebe Jesus na vida dessa pessoa porque a gente não vê fruto. Queridos, sabe quando você vai num lugar e aí você começa a conversar e de repente a pessoa se apaixona pelo seu caráter, fala, a pessoa vê que você é uma pessoa diferente, ela fala, que religião você é? Você sabe por que ela pergunta isso? Porque ela está percebendo algo diferente em você. Ela está percebendo uma empatia, um amor. Ela está percebendo que tem uma presença em você. Aí ela precisa entender da onde que é isso? De que fonte é essa? Manderica, labassoa. Muitos lugares eu começo e falava assim, você é de que igreja? De que religião você é? Aderica andalamassai. Porque pessoas que são cheias do Espírito Santo não são comuns. São diferentes. Carregam algo diferente, carrega uma compaixão diferente, carrega uma manifestação no falar diferente, no agir, no pensar, no expor. Quem está cheio do Espírito Santo é diferente, amém? E aí, queridos, eu preciso que você entenda, além de tudo isso, né, que é passar pelo processo, aqui nós podemos viver o processo de libertação, onde alguém impôs a mão sobre nós, um processo de autolibertação, eu renunciei ao pecado, Jesus me chamou, eu parei de pecar, os demônios começaram a sair da minha vida, e aí ali começou os seus 30%. Ou até mesmo você, a partir do momento que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem gente que aceita Jesus, da boca para fora, continua pecando, fornicando, fazendo isso e aquilo, outro. Como Jesus trabalha num templo sujo? Como que Jesus entra? Amém? Segundo passo, tome a sua cruz, renúncia diária, morre para você mesmo todo dia, morre para a vontade da sua alma. Então, você vê que tudo que a gente faz, jejum, renúncia, nós estamos renunciando a nível de alma e de corpo. Porque, queridos, nesse tempo, a gente tem que se alimentar de quê? Do Espírito, se alimentar da palavra. Amém? E quanto mais a gente submete a nossa alma e nosso corpo ao governo do Espírito, maior é a dimensão e a amplitude que haverá da glória, da presença e da manifestação genuína de Deus sobre a sua vida, tá? E isso vai trazer transformação da sua alma. O nosso caráter, tá? Ele começa na alma. Nós temos uma personalidade também espiritual, porque nós temos um espírito. E uma vez que o nosso espírito é gerado no fogo, né, nós vamos começar a nos tornar, né, no design original, no espírito, aquilo que Deus nos chamou para ser. Mas aí a nossa alma, ela já passou por um grande processo de fogo e transformação. Amém? Então vem aqui comigo. Terceiro passo é seguir Jesus. E seguir Jesus não é só falar, agora eu sou membro na Global. Agora eu sou membro ali, eu aceitei Jesus. Não. Seguir Jesus não é uma carta de membros. Seguir Jesus é andar atrás dele, se submeter a ele, se alimentar daquilo que manifesta ele. Amém? Se alimentar da palavra de Deus que manifesta Cristo, se alimentar dos louvores que adora ele. Amém? Nós precisamos nos alimentar da presença de Deus. Glória a Jesus. E o quarto passo, você precisa renovar a sua mente todos os dias. E renovação da mente, queridos, é algo... Vamos abrir agora em Romanos comigo. Aleluia. Abra em Romanos comigo. Eu amo essa passagem de Romanos 12, verso de número 2. Reman, calamba, tu eu sofre, lepre, que biosa, bargue, nigerasante. Cirque, libiok, turola, manda, lequi, tarissa, andecaia, sai. Romanos 12, verso de número 2. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Peraí, tá em Cristo, tá seguindo Jesus? Para de se comportar igual o povo desse mundo. Você precisa andar separado, você precisa andar em santidade. E santidade, além de construir um relacionamento com Deus, é viver separado. Amém? Então olha só o que Paulo vai dizer aqui em Romanos. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Né? Em outras versões fala sobre renovação da vossa mente. Então eu quero que você entenda, santidade não é uma pessoa que não pega imaculada, porque essa aí não existe, todos nós pecamos.
Eu peco, você peca, vós pequeis, eles vão pecar. Todo mundo vai pecar de alguma forma. Agora, a diferença de uma pessoa que peca e está em santidade é que todo dia ela vive da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, quando ela fala: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, limpa as minhas vestes. Senhor, ontem eu fofoquei, não queria ter feito aquilo, mas eu não quero mais fazer isso. Senhor Deus, me tira dessa prática, me ajuda a lidar com essa prática. Porque pecar, queridos, é quando você tenta acertar o alvo, mas não consegue. Amém? Tá? Romanos capítulo 12, verso 2. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Por que em seu modo de pensar? Por que nós temos que renovar o pensamento? Porque dos nossos pensamentos, primeira coisa, você pensa. Por exemplo, chega um pensamento para você, esse pensamento pode gerar uma emoção. Esse pensamento pode gerar uma atitude. Esse pensamento pode gerar uma decisão, tá? Então, agora, se eu tenho uma mente renovada todos os dias, por exemplo, às vezes você está com vontade de desistir. Então, quando você está com os pensamentos tortuosos, o que você faz? Você fala: não vou tomar nenhuma decisão, vou dormir, vou descansar. Vou pedir para Deus, porque muitas vezes você está com um pensamento tortuoso, você está vulnerável na mente, que você está muito cansado. Você está passando por um colapso emocional. E muitas vezes o que o seu corpo, a sua mente precisa é descansar para amanhã você fazer um reset e levantar, né, debaixo de um descanso e o Espírito Santo poder conduzir novamente você e não deixar ser influenciado por nenhuma seta do diabo, certo? Então eu quero que você entenda. O demônio sai, mas a mente, tá? Fica, querendo ou não, ali como um campo, como um alvo, que Satanás sabe que é onde ele pode mexer com você. Por isso que colocar armadura todo dia. Tem gente que eu põe a armadura um dia, tá tudo certo. Vai nessa. A armadura se põe todo dia. Quando a gente coloca o capacete da salvação, nós estamos falando que nós estamos blindando a nossa mente. Por que você que ora na madrugada comigo, ao nós colocarmos a armadura? O nível de batalha espiritual, de guerra, de pensamento, de ladainha, aquelas coisiquinhas do diabo, acabou. Pelo menos nos 95%. Porque você põe a armadura todo dia. E você declara que rejeita todo o ataque dele. Ele pode sim usar uma pessoa contra você. Mas você pôs a armadura. Você pôs a armadura protege o seu emocional, protege a tua mente. Então, renovar a nossa mente é muito importante. E como que eu renovo a minha mente? Eu renovo a minha mente uma vez que eu, todo dia, entro no meu propósito e permaneço nele e falo: eu nasci para isso, eu nasci para aquilo. O Senhor está me levantando, o Senhor está me sustentando. Eu sou escolhido para um tempo como este. Eu preciso, muitas vezes, falar das verdades de Deus para minha mente natural, para que ela se lembre, né? Porque muitas vezes o diabo ele chega sorrateiramente, te desanimando. Será que as suas promessas vão acontecer mesmo? E aí você precisa dar um grito no ouvido do diabo e falar assim: Satanás, você que é um perdedor. Vou te falar quem eu sou. Né? No Reset, eu acho que se eu não me engano, no ciclo 7 tem uma oração que você vai declarar toda manhã durante 9 dias. Eu sou sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, ungido do Senhor, cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos todo dia lembrar Satanás, muitas vezes, quando a gente sente que ele está querendo atacar. Nós precisamos muitas vezes lembrar a nossa mente, de quem nós somos em Cristo. Tá? Isso é renovar a nossa mente. Eita, eu sou filho, eu sou amada. Amém? Porque o diabo, ele sabe que uma vez ele já te colocou uma ferida na alma, ele já te manipulou porque você tinha um trauma, mas depois que você é liberto, curado, ele vai fazer de tudo para achar uma brechinha. Então, renovar a mente é permanecer na identidade do seu design original todos os dias, inabalável. Tá? E para isso nós precisamos estar vivendo o quê? Uma vida de santidade. Quinta chave aqui para você no dia de hoje. Você fechou as brechas, porque para você ser cheio do Espírito Santo, você teve que fechar as brechas. E fechar as brechas, queridos, é deixar de frequentar lugares, deixar de praticar o pecado, muitas vezes deixar hábitos, né? Por exemplo, muitas vezes uma coisa que eu aprendi anos atrás, vício de linguagem, nós, com a nossa língua, você não precisa ser profeta para profetizar, por quê? A sua palavra, ela tem poder no mundo espiritual. Então, uma vez que você busca Deus, a sua palavra, ela tem poder, muito poder.
E aí imagina, você que fica tendo vício de linguagem, qualquer coisa você invoca o nome de uma entidade, né? A gente tem esse costume, né? Invoca o nome de uma entidade que você sabe. Tem várias, né, entidades aí, né? Talvez você se converteu, não está mais na idolatria, e aí você tem um vício de linguagem. Então, ao invés de trazer esse vício de linguagem, vixe, né? Vixe não sei o quê. Não. O que você vai fazer? Né? Você vai declarar glória a Deus. Toda honra e glória ao Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Né? Toda honra e glória ao Cordeiro. Então, vícios de linguagem é quando você chama qualquer outra coisa e você está invocando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente era de uma cultura, tinha vícios de linguagem, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, fechar as portas é isso. Parar de falar palavrão. Cada palavrão é um demônio que você está invocando na sua casa. Cada palavrão são demônios que você invoca na tua casa. Então, você tem que tomar muito cuidado. São vícios também de linguagem, né? Onde você antes aprendeu com a sua mãe, vem de uma cultura assim. Então, a gente fechou as brechas. E aí você começou a andar em santidade. Você começou a seguir Jesus e começou a praticar as práticas de oração, de jejum, nananana. Agora, eu preciso trazer essa chave, que para mim é a mais importante para viver a amplitude daquilo que Deus vai fazer, para viver a magnitude, para viver a totalidade. Obediência radical, tá? Eu quero que você entenda que obediência radical é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Porque muitas vezes você não entende porque Deus está te pedindo certas coisas. Mas quem obedece nunca perde. Quem obedece sempre há um livramento na obediência. Sempre há um cuidado de Deus quando você decide obedecer. Então, obediência radical, queridos, é quando Deus te chama, tá? E Deus está sempre corrigindo a sua rota, ou Deus está sempre falando, agora que você não vai mais por esse caminho, você para aqui, vou te esconder aqui, permanece no anonimato, permanece aqui, permanece ali. Então, você precisa aprender a obedecer a Deus de forma radical. E se você não aprende, porque tem gente que obedece pela metade. Em parte obedece, mas em parte faz o que quer. E eu preciso te dizer que Deus só vai te usar na amplitude, no tamanho que Ele quer e precisa, se você, presta atenção, se você tiver uma submissão a Ele e uma obediência, se submeter a andar debaixo do seu governo, que logo, né, traz para nós aí a obediência radical. Obediência radical. Obediência à voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo falar assim, não vai, não vai. Se o Espírito Santo falar, fica, fica. Se o Espírito Santo falar, não põe essa roupa, não põe essa roupa. Se o Espírito Santo pedir para você trocar roupa. Se o Espírito Santo pedir para você tirar algo. Então, nós precisamos aprender a obedecer ao Senhor. Nós precisamos... Aí tem gente que quer 3 sinal, 3 profecia, 3 coisas para poder obedecer. E eu quero que você entenda que o óbvio não se discute. Principalmente se você entrou num tempo de consagração, num tempo de jejum. Se Deus pediu para você isso, faça. Porque se você não obedecer, te custará caro. Porque todo pedido de Deus, toda voz de comando de Deus, que Ele quer que você obedeça, ou tem um livramento, ou Deus está poupando a sua vida, ou Deus está te trazendo maturidade antes de viver algo nele. Muitas vezes Deus fala para você ir mais devagar na jornada ministerial. Por quê? Às vezes está acelerando muito, mas está tendo muita unção, muito poder, mas não está tendo estrutura de caráter, estrutura de maturidade espiritual. Então, o seu ministério, a sua unção, aquilo que Deus faz em você, precisa crescer junto com a maturidade espiritual, precisa crescer junto com um caráter inabalável, porque senão você não sustenta o ministério. Você não sustenta porque o seu caráter vai corromper e o seu caráter vai fazer com que você caia. Se você tiver um caráter tortuoso, amém? Glória a Jesus. E sexto e último, você precisa se encher do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, tá? Então, com as disciplinas espirituais, você vai começar a experimentar o Espírito Santo. Mas você precisa entender que é o Espírito Santo que está hoje aqui, tá? Revelando Cristo como Filho, revelando o Pai como nosso único e verdadeiro Deus, nosso Senhor, o Yahvé, o Adonai. Então nós temos a manifestação do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo na sua totalidade. Por que eu falo que é na sua totalidade? Jesus teve que ir para o Espírito Santo vir. Antes o Espírito Santo não estava sobre todos.
ele estava sobre algumas pessoas que Deus concedia o seu Espírito. Mas hoje o Espírito de Deus está sobre a terra, paira sobre a terra. A obra, né, de Deus acontece através da engrenagem do Espírito Santo se movendo dentro da engrenagem do nosso espírito. Uma roda dentro de outra roda. A presença de Deus dentro da roda do nosso espírito. Amém? Quem estava na ministração de Ezequiel que eu fiz na conferência vai entender. A glória de Deus, quando encontra o teu espírito faminto, o teu odre alargado, a glória de Deus se acopla ao teu espírito. E ali você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém? Mas essa glória só vem como um imã. Essa fome só acontece quando você tem odre que está largado. Você tem compartimento. Não é qualquer odre que sustenta qualquer nível de glória. Muitas vezes, queridos, você experimenta da glória de Deus e só consegue sentir até um limite. Por quê? Você não tem estrutura espiritual. Quantos de vocês, talvez foi na igreja a primeira vez, até caiu na unção, mas não sentiu nada, ou sentiu às vezes que estava deitado num apruminho. Mas chegou vezes que você tremia, você chorou, parece que algo entrou dentro de você, pegou tua alma. Aí é porque a glória de Deus já teve espaço para entrar em compartimentos que você permitiu, porque você alargou o odre. Então eu quero que você entenda aqui, quanto mais você alarga o odre espiritual, maior, tá? É a abertura que a sua alma dá ao Espírito Santo trabalhar dentro dela. Maior é a abertura que a sua mente dá para o Espírito Santo trabalhar dentro dela. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Foi um prazer estar com vocês aqui. Mais um devocional. Amo a vida de vocês. Espero vocês na nossa próxima madrugada. Amém? Hoje é terça-feira. Espero vocês na nossa madrugada. Nós estamos numa campanha de libertação. Se você não veio, entra em algum dos nossos grupos, tá? A gente manda o link 2h30, 2h40, 2h45 o chofar toca, mas antes tem um louvorzinho tocando ali. 2h50, né? Nós começamos a orar, o apóstolo ora 30 minutos e eu oro mais 30 minutos, cravando uma hora de oração. Aí nós temos um tempo poderoso de ceia, de louvor. Então eu convido você para estar conosco, amém? Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Que você venha, né, ruminar essa palavra no dia de hoje e melhorar, né, ser afiado, né, através do Espírito Santo aí todo dia. Beijo, amo vocês.